como eu já disse, eu trabalho em todas as cidades, fazendo obra de calçamento, água, saneamento, estrada, posto de saúde da família, hospital, carro novo da polícia. Estamos aumentando o contingente da polícia para vencer a batalha contra os traficantes de droga, que entristece a nossa juventude e as nossas famílias. E, portanto, é muito bom chegar aqui e encontrar um amigo como você, que eu sei que está na política por ideal, não está na política por outro motivo, e ver o sucesso e as realizações e a melhoria que você está fazendo por Itororó. Por fim, para não fugir dessa questão, queria dar uma explicação, apesar de que infelizmente eles não querem ouvir, só querem vaiar em vez de ouvir o que a gente está falando. E dizer que eu tenho um profundo apreço pela educação, até porque comecei minha vida como professor. E é por isso, apesar da falta, infelizmente, de reconhecimento, não de todos, de alguns, que nós, desde o começo do governo, já acumulamos um reajuste total para os professores de 71,5%. 71,5%. Portanto, muito acima da inflação. Quando eu cheguei no governo, o salário de entrada, não a remuneração total, mas o salário de entrada dos professores, principalmente do primeiro nível, era inferior ao salário mínimo. Hoje não tem ninguém que tenha salário de entrada inferior ao salário mínimo. O piso nacional dos professores, instituído por uma lei do ex-presidente Lula, hoje é R$ 1.451 para 40 horas de trabalho, 40 horas semanais, sendo 28 horas de sala de aula e 12 horas de preparação. Na Bahia, hoje, o pessoal de magistério, que é o professor de nível médio, recebe R$ 1.659. R$ 200 acima. É só você exibir o contra-cheque, você vai ver que o total da remuneração é R$ 1.659 para 40 horas. Evidentemente, se for professor 20 horas, é metade disso. 40 horas, que é a lei, R$ 1.600. Os professores que têm terceiro grau, universidade, licenciatura, que hoje é uma exigência da lei de diretrizes de base, esses, o piso na Bahia é R$ 2.177. E o nível 3 de professores, pessoal que tiver mestrado, doutorado, é de R$ 6.200 para 40 horas. Quem chegar no final de carreira, não estou dizendo que todo mundo ganha isso. Na média salarial, a média salarial, é evidente que tem gente que ganha abaixo e quem ganha acima. A média salarial para 40 horas de trabalho, eu sei que a verdade dói. A média salarial para 40 horas é R$ 3.460. A Bahia, apesar de ser um estado rico, é importante que o povo de Itororó saiba. Nós somos um estado rico, porém, como nós somos um estado muito exportador e quem exporta não paga imposto, nós somos o terceiro pior estado em orçamento per capita para fazer escola, saúde, segurança, saneamento, água, etc. Vou dar um exemplo. Sergipe é um estado mais pobre do que o nosso. Porém, Sergipe tem de orçamento R$ 7 bilhões para 2 milhões de sergipanos. Anote, 7 bilhões para 2 milhões de sergipanos. A Bahia tem 14 milhões de baianos, 7 vezes mais população do que Sergipe. Se fosse para manter
o orçamento baiano tinha que ser 49. E o nosso orçamento da Bahia está entre 25 e 26 bilhões. É muito grande, mas para fazer estrada, saúde, educação, segurança, água para todos e por aí vai. Então, apesar da gente ser o terceiro pior orçamento per capita do país, nós estamos entre os 7 na média de remuneração dos professores. É preciso que as pessoas saibam que tem estado que ainda não conseguiu nem pagar o piso. Vou repetir, nós estamos pagando o piso e para quem tem licenciatura, o menor salário para 40 horas é 2.177, com a média de 3.460. Não, eu não acho até que é bem, porque eu acho que todo salário é pequeno para a necessidade das pessoas. Todo mundo quer ganhar mais. Agora, é claro que eu tenho que pagar professor, médico, enfermeiro, todo mundo, e ainda fazer estrada, etc. Então, eu tenho que administrar dentro do meu orçamento, que foi uma conquista do povo brasileiro, o momento que a gente está vivendo. E para a gente viver esse momento da economia, não se pode mais ter descontrole do orçamento. Se não vem o endividamento, a inflação e a ruína da economia. Então eu tenho que gastar dentro do orçamento. E a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei brasileira, limita o investimento com o pessoal até um determinado valor. E eles sabem que nós estamos praticamente nesse limite e eu não posso ultrapassar esse limite sob pena de, inclusive, comprometer as finanças de Estado. Queria eu ter mais dinheiro para pagar melhor a policial, a médico, a enfermeiro, a funcionário, a professor, a merendeira. Mas, vou repetir, eu tenho que governar dentro do limite da lei e dentro do orçamento que eu tenho. Como qualquer pai e mãe de família, toca o orçamento de casa. Às vezes o pedido do filho é justo, mas você não tem o dinheiro para cumprir, tem que mandar esperar um pouco. Por isso eu quero me dirigir agora a vocês, que só fazem vaiar em vez de ouvir. Eu acho da parte de vocês, eu já fiz muita greve, mas eu trabalhava no setor privado. E quando eu fazia a greve, eu dava prejuízo ao patrão quando eu queria reclamar por melhores salários. E ele, para não ter prejuízo, acabava sentando na mesa de negociação e fazendo um pagamento melhor. Aqui, vocês não estão parando fábrica de nenhum patrão. Vocês estão sonegando o direito das nossas crianças. Se vocês querem, tenham criatividade, já que vocês estão com raiva do governador, é um direito de vocês. Vocês me chamam de traidor, ofendem, xingam, não tem problema. Não pensem que me intimidam, porque eu sei o que eu estou fazendo, sei onde eu quero chegar e o apupo de vocês não vai me tirar. Agora vocês deviam ter bom senso e criatividade e ir dar aula para não fazer o maltrato com os alunos. E você dá aula com uma camiseta escrito governador traidor, não tem problema para mim. Agora é covarde da parte de vocês usar as crianças indefesas para tentar conseguir o salário de vocês. É covarde da parte de vocês. E vocês não são maioria, porque na Assembleia de vocês ninguém consegue falar. Porque digam aqui para o povo de Tororó qual é a realidade da proposta feita. Os professores particulares da Bahia entraram em greve e por decisão da Justiça saíram da greve com 7% de reajuste. Vocês, sem greve, sem nada, receberam a partir de 1º de janeiro 6,5%, praticamente o mesmo que os outros receberam. A
primeira faixa de licenciatura, que é a primeira faixa dos licenciados com nível superior, recebeu 11,5% de reajuste, mais do que os professores particulares. Agora vocês querem uma coisa que é irreal. Vocês querem que a lei que foi votada para o piso do professor e não para a categoria inteira, que eu dê 22%. Não vou dar, não é porque eu não quero, é porque eu quebro o Estado. Não, é porque a verdade dói. Vocês podem gritar, mas a verdade é essa. A proposta a partir de sugestão da PLB, foi transformar em promoção para que vocês pudessem chegar nos 22%, uma promoção em novembro e a outra em abril, que o total do ganho somado com 6,5% vai dar 22%. E nem assim vocês querem dar aula. Então vou dar uma sugestão. Dê a aula, porque os meninos não tem nada a ver com isso. Dê a aula e bote uma tarja, bote uma faixa aqui no braço dizendo governador traidor. Estou dando aula em respeito aos alunos. Batam em mim, mas não batam nos alunos. Eu queria dar essa satisfação, que quem mais sofre sou eu, porque nós temos melhorado o índice da educação na Bahia, e não é só salário, é também dedicação, é qualificação, é tecnologia, é intermediação tecnológica, e nós estamos fazendo uma luta para poder melhorar o ensino na Bahia, que eu peguei, vocês sabem, um lixo em 2007, essa é a verdade. Agora não me peçam para fazer tudo de uma vez só. A intolerância e a intransigência de vocês. Vou repetir. Batam em mim, porque quem vem para a política não vem só para o aplauso. Vem para o aplauso e vem para a vaia. Ou da incompreensão ou da reclamação. Mas os alunos não. Por isso eu quero, Adroaldo, nesse dia de festa, para dar uma satisfação a vocês e pedir mais uma vez. Voltem a dar as aulas, porque a proposta da rede já está colocada e os meninos não podem se sacrificar. Um abraço, que Deus abençoe a vocês. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o pronunciamento do governador da Bahia.